Fala galera, meu nome é Gabriel Marchi e eu quero conversar com vocês sobre o episódio 15 de The 100 que foi lançado na semana passada. Vamos debater um pouquinho sobre o que ocorreu nesse episódio e eu também quero analisar com vocês imagem por imagem da promo que foi lançada do último episódio. Infelizmente, depois de 7 anos, a série será finalizada na semana que vem e, na minha opinião, o episódio deveria ter 2 horas de duração porque tem muita coisa para acontecer. E como o episódio não terá 2 horas, eu tô com uma pequena sensação de que vai haver pontas soltas, coisa que a série não fez nesses anos todos. Mas enfim, antes de ir pro final, primeiro vamos conversar sobre esse episódio 15, que dividiu o episódio em 3 enredos. O primeiro foi o da situação crítica da Emori, que ela foi soterrada pelos destroços e teve um ferrolho atravessado na barriga, e também no final do episódio o coração dela parou de bombear. As cenas desse grupo, que envolve a Emory, a Raven, o Murphy e o Jackson, elas são bem emocionantes e deixa visível o valor que a Emory tem para esses personagens. Sendo bem sincero com vocês, eu gosto da Emory, só que eu tenho um sentimento estranho, porque eu sinto que ela é um pouco descartável tanto para alguns personagens quanto para os produtores e para os fãs também. Claro, depois da 4ª temporada ela teve um crescimento enorme dentro da série, com mais enredo e mais tempo de tela, só que eu não consigo tirar esse sentimento de mim. Mas esse episódio mostrou a correria que foi só pela possibilidade de salvar a vida dela. O trabalho em equipe que os 3 tiveram, que foi quebrar o concreto para achar a pedra da anomalia e manter a vida dela a salva ali, foi muito bom e foi um dos pontos altos do episódio para mim. E apesar deles deixarem o destino dela incerto no final do episódio, eu acredito que ela não vai morrer, pelo simples fato que não tem nenhum motivo para matar ela. A morte dela serviria apenas para afetar o Murphy, mas isso quebraria todo o desenvolvimento que ele teve nessa temporada. Tipo, pela primeira vez o cara começa a pensar nos outros antes dele, e daí depois disso a namorada dele morre. É meio sacana como personagem, mas por outro lado eles sacanearam o Bellamy também, então eu não duvido de mais nada. E também só tem mais um episódio e, dada a situação que a Emory ficou, ela só tem 2 opções: ou ficar na maca o próximo episódio inteiro, ou morrer. Mas enfim, os outros 2 enredos envolveram a Clark e a Octavia, e a Mad com o Levitt e o Pastor. E uma coisa que eu tinha comentado no último vídeo foi que a teoria do Jordan viria à tona nesse episódio, e foi o que aconteceu. O Jordan falou pro pessoal lá da Terra sobre a teoria dele, ele comentou com eles, e a Mad comentou com o Pastor, o que não mudou nada no curso da história, porque o Pastor até falou que era melhor se fosse um juízo final ao invés de ser uma última guerra. Fora isso, a Clark sentiu na pele o que a mãe dela sentiu durante as 7 temporadas inteiras, que foi a preocupação com a própria filha. Ela que sempre se colocou em perigo para salvar os seus amigos, sem pensar 2 vezes, e não pensava nem no que a Abby iria sentir, né? E agora a Mad fez a mesma coisa. É aquele ditado, né? Tal mãe, tal filha. Só o que eu achei injusto foi a Clark dizer que se ela perdesse a Mad, ela não teria mais nada, sendo que ela tem um monte de amigos que tá com ela desde sempre e que também já são família. Enfim, ela e a Octavia tomaram aquelas nanotags que deveriam levar elas para Bardo, só que não aconteceu de começo e precisou de uma ajuda do Levitt. Aquele gado lá da Octavia. Gado, namorado, o que você quiser chamar. O Levitt desde o começo se mostrou apreensivo em machucar a Mad, e também avisou que se saíssem do cortex da cabeça dela, seria bem perigoso. E quando a Mad comentou que a Becca disse que o pastor não era a pessoa certa para fazer o julgamento, que ele não estava preparado, ele acabou se reclusando mais e foi demitido pelo pastor. E foi aí que ele foi trazer as meninas para Bardo, só que ele não esperava que o lugar da anomalia foi trocado por conta da guerra. E elas foram mandadas diretamente para um batalhão apontando todas as armas para as 2. E não deu outra, né? Elas foram presas numa cela do lado do Shaireda. E eu não sei por que os produtores deixaram o Shaireda vivo até aqui. Era para ele ter morrido faz tempo. Só que ele acabou ajudando as meninas, né, a fugir. Serviu de distração. E eu espero que agora que ele está no episódio final, ele tem uma boa luta no estilo Grounder e acaba morrendo. Desculpa, ele não pode continuar vivo. Apesar de ele ser um cara bem foda, ele não pode continuar vivo.
Mas uma coisa eu tenho certeza, o pastor está muito ferrado. Eu me emocionei naquela cena que a Mad estava em modo vegetal lá, sem conseguir se mexer, e a Clark cantando no ouvido dela, cantarolando, enquanto o Octavia levantava a arma para matar. Foi realmente bem tenso essa cena e triste, né? Porque deu para sentir a tristeza da Clark e depois a raiva que ela sentiu. Até mesmo pela bagagem da personagem, que já perdeu o pai dela, o Finn, a Alexa, o Bellamy e a própria mãe, e agora a Mad. E eu falei que o pastor está ferrado porque a Clark ativou com sucesso o modo Wine dela. Esse modo está focado totalmente no Cadogan. Então se preparem para ver a parte mais brutal da Clark no próximo episódio. E gente, se vocês estão gostando desse vídeo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal e darem o seu like também para o vídeo subir na plataforma e eu saber que vocês estão gostando. Na semana que vem eu vou trazer uma análise do episódio final e se vocês gostarem também, eu trago mais vídeos no decorrer do ano sobre The 100 e sobre a série derivada também. Além disso, esses próximos meses eu vou acompanhar The Walking Dead e Supernatural, duas séries que estão no final da vida, né? Igual a The 100. E vou trazer conteúdo sobre Game of Thrones, da DC, da Marvel e da Netflix também. Então se inscreva e ative o sininho para você não perder mais nada do que está por vir. Voltando a The 100 e já analisando a promo estendida que foi lançada ontem, cara, essa promo foi sensacional e entregou praticamente tudo. Ela começa mostrando a Clark saindo da orbe branca, que no caso está diminuindo, e com ela falando pra Mad que falhou com ela e falhou com todos os outros. Sabemos que às vezes as promos têm a tendência de nos enganar, porque a gente pensa que é alguma coisa e quando vai ver o episódio em si, essa coisa não acontece. E esse é um dos casos, porque será mesmo que a Clark vai falhar no julgamento? Isso é o que deixou a entender, mas pelo fato da Mad estar na cadeira ainda, onde ela estava no final do próximo episódio, do último episódio lançado, eu acredito que essa cena seja o começo do último episódio. Vemos os dois lados posicionados um frente do outro, com o Shai-Heda também comandando os Grounders, e aparentemente com todo mundo que apareceu nessa temporada, ou praticamente todo mundo, nessa guerra. E vocês devem estar se perguntando como eles conseguiram chegar até lá, montarem as barricadas improvisadas e até mesmo se armarem. E a resposta é bem simples, a própria promo respondeu isso quando mostra o Miller comentando que eles precisam de um plano onde não acabe com todo mundo aí. E é aí que entra o Jordan com a solução, falando que tem um plano e que o pai dele ficaria orgulhoso desse plano. Logo depois corta para ele sozinho, saindo da anomalia em Bardo e apertando um botão onde todos os capacetes dos soldados de Bardo são afetados. Se vocês perceberem bem, dá para ver que nesse momento ele está sozinho e não tem nenhuma barricada atrás dele, ao contrário do que mostrou no começo dessa promo. E como o histórico do personagem não envolve matança, eu acredito que ele pensou em alguma coisa para desativar os capacetes ou, sei lá, botar todo mundo para dormir, enquanto o pessoal que está em Sanctum vai para lá para guerrear também. Eu só não sei porque eles montaram várias barricadas ao invés de ir para cima do inimigo que estava lá desnorteado ou desmaiado com o que o Jordan fez. Enfim, referente a mortes, nós tivemos duas mortes certas e uma incerta. A primeira é a Mad, que ficou em estado vegetativo e que no final da promo a Clark diz uma frase bem triste. Eu sei que você não queria me deixar, mas você precisa ir agora. E aparentemente é uma cena diferente da que apareceu no começo da promo, porque a Mad, ao invés de estar na cadeira, ela está estirada no chão, com a cabeça e, sei lá, o tronco no colo da Clark. Então, se não for uma cena diferente daquela do começo, essa cena vai acontecer mais perto do final do episódio. A segunda pessoa a morrer é o Levitt, porque aparentemente ele levou um tiro perto do pulmão, ou nessa região aí, e ele está no campo de batalha, então é bem difícil ele sobreviver com esse tiro. Então, se você é aquela pessoa que tinha alguma esperança dele acabar com a Octavia, sinto muito. E a terceira e última pessoa, que é a mais óbvia da lista, é Emory. Tudo indica que ela irá sobreviver, porque na promo aparece o Jackson dando um abraço no Miller, um abraço de despedida, não acredito que seja outro motivo, porque ele vai ficar operando a Emory junto com o Murphy em Sanctum.
E o próprio Murphy não apareceu na guerra lá em Bardo, então acredito que eles vão ficar em Sanctum nesse episódio. Até porque ele não deixaria Emory lá em Sanctum a menos que ela esteja morta. Então é bem provável que os três tenham ficado lá e que ela tenha sobrevivido a tudo isso. Então provavelmente já no começo do episódio vai mostrar esse enredo da Emory e se ela vai sobreviver ou não. Depois vai mostrar a Raven recrutando a Nick e os outros presos para resgatar o pessoal que ficou lá na Terra. Daí eles vão para a Terra, pegam eles, voltam para Sanctum. O Jordan planeja aquilo que eu já comentei aqui e vai todo mundo para a última guerra em Bardo. Por lá, Clark já vai ter se despedido da Mad e ativado o modo Aineda, o que eu disse que ela iria fazer, o que foi confirmado nessa cena dela matando geral com 2 pistolas. O intrigante é que mostra essa cena dela conversando brava com alguém, com um cenário atrás que nós nunca vimos até então. Isso pode estar acontecendo dentro da Orbe Branca e ela pode estar conversando com um pastor lá dentro. Até porque nessa cena que mostra ela chegando na sala da anomalia, a Orbe Branca já está lá, então provavelmente o pastor já está lá dentro também. Ou até mesmo ela pode estar falando com Bellamy, se caso isso foi uma espécie de visão, igual aconteceu lá na montanha, e nós sabemos que isso pode acontecer também. E para finalizar com chave de ouro esse vídeo, nós vemos uma cena da Octavia voltando ativa, cara, Blooderina. O modo Blooderina está ativado. Sim, aparentemente ela e a Clark viraram nostálgicas, daí ela virou a Blooderina de novo e a Clark virou a Aineda de novo. E por enquanto, gente, é só isso que eu tenho para esse vídeo. E o que nos resta é aguardar o episódio da semana que vem, que infelizmente vai ser o último. E vai ser o último. Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seu amigo que gosta de The 100, que está acompanhando essa temporada. Ou até mesmo divulga em algum grupo para a gente debater sobre esse episódio. Então, até a próxima!